mansão. Com minha alma triste, em meio à pobreza, de mim Jesus Cristo teve compaixão. Muito além do sol, muito além do sol, está o meu lar, um belo lugar. Muito além do sol, muito além do sol, muito além do sol, está o meu lar, um belo lugar. Muito além do sol. Só as mulheres. Assim pelo mundo eu vou caminhando, enfrentando lutas, prova e tentação. Os homens agora. Mas Jesus, meu mestre, que me fortalece, Amém. vai levar-me a salvo à real mansão. Muito além do sol, muito além do sol, está o meu lar, um belo lugar. Muito além do sol, muito além do sol,
Até porque, por tradição, o grande general, o grande comandante do batalhão inglês, é, por tradição, o rei, e no caso, como a monarquia inglesa aceita o governo feminino também, no caso, a rainha. Então, seria a primeira vez. E eu fiquei muito excited na época. Eu falei, vou ver a rainha, né? A rainha é uma coisa legal, e é uma coisa diferente, né? E dentro de uma semana, o presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, iria fazer um discurso na Irlanda também. E era a primeira vez que o presidente estava indo lá. Outros presidentes da vida muito diferente, mas o Barack Obama era a primeira vez que eles estavam se dirigindo à terra irlandesa. E a relação dos Estados Unidos e Irlanda, como vocês muito bem sabem, na região que gostam, é muito intensa, né? Não sei se você sabia, mas tem mais descendentes de irlandeses aqui nos Estados Unidos do que na Irlanda. A Irlanda é um país pequeno, 5 milhões de habitantes. Então tem mais descendentes de irlandeses aqui nos Estados Unidos do que na Irlanda, que é muito interessante. Enfim, quando eu estava lá, eu trabalhava na cozinha do Google, eu queria comprar a rainha. Eu me lembro que tinha um amigo meu, ele era africano, nós trabalhávamos juntos, e em determinado momento eu estava saindo do meu emprego na época, eu falei, você vai ver a rainha? Ele falou, não sei, vou ver. Eu fui, e lá em Dublin tem uma rua muito famosa, que é o Conning Street, que cruza assim a cidade. E quando eu estava lá, eu perguntei uns policiais, né, que estavam ali. Eu lembro que ele estava a cavalo e tudo, estava a rainha, né? E eu perguntei para ele, quando que a rainha vai passar isso? Era mais ou menos 1 da tarde. E ele falou assim, olha, a rainha vai passar aqui lá pelas 3:30. Eu pensei assim, o filho dele? Eu tenho que ir para casa, né? Fez uma coisa, eu vou voltar para a rainha. Eu fui para casa, banho, saquei do sofá, dei aquela titular. E quando deu umas 3:15, 3:20, eu acordei desesperado. Eu falei, meu Deus do céu, eu perdi a rainha. Coloquei uma roupa rápida, desci ali, eu morava num apartamento terceiro andar. Desci correndo, fui para a rua, eu olhei para o meu policial que tinha, né, já meio desesperado, falei assim, a rainha já passou? Já passou. Mas esse não é o pior da história. O pior é que ela passou na frente da rua que eu morava. Aí foi triste demais. Eu queria ter visto a medida da rainha, a rainha passou. Eu morava na rua assim e tinha a paralela, né, que cruzava. Ela passou bem que cruzava na avenida. Eu consegui, se eu fosse na janela, eu conseguia ver ela passando, mas eu não vi. Passou uma semana, saindo do trabalho, o rapaz perguntou para mim, você vai ver o presidente? Cara, eu quero ver. Ele falou, não, mas não, vamos, sei lá. Eu falei, olha, eu vou ali ver um grupo ali como é que tá, né? Daí eu pego e volto. Né? E eu fui, e tal. Aí eu olhei um monte de gente, né? E tinha a garra, polícia irlandesa, eu bonita a garra, que fala, né? Especializados de forma diferente, né? Cavalaria, tudo lá dentro. E daí eu cheguei lá, tinha aquela, né, um monte de gente ali. Eu lembro que eu peguei uns 10 minutos ali e falei, não. E tem essa O'Connell Bridge, que fica no O'Connell Street, que ela divide a Irlanda em norte e sul, norte e sul, né? E eu morava na parte norte. E eu morava na parte norte e eu estava na parte sul. Eu fui atravessar para cá. Quando eu cheguei na ponte, surgiu um policial de tudo que era tipo, tudo que era lugar, e tapou tudo ali, ficou olhando tudo ali. Gente, eu moro aqui do outro lado da ponte. E eu lembro o policial falando assim, mas agora você não vai passar. Eu falei assim, mas aqui é a ponte que dá para cá.
Eu fui para casa umas 3, 4 horas depois. Eu estava sujo, eu estava na cozinha, eu estava estressado. Eu falei, sabe, um coração partido de eu queria ir para casa. E eu estava nisso, naquela buca ali, né, parado, pensando, meu Deus, eu ia estar em casa, né? De repente veio uma mãe de bicicleta, né, uma bandeirinha da irmã do outro lado, bandeirinha dos Estados Unidos do outro lado. E eu estava bem na beirada, assim, da rua, né? O presidente Obama passando em casa. Eu vi ele assim, uns 2 metros, e ele dentro de mim assim, e eu fora, né? Eu confesso que, apesar que eu não gostaria de ter, né? Assim, não fui lá para ver, mas quando eu olhei ele dentro do carro, assim, deu uma parada no coração, assim, eu pensei, uau, ele existe. Mas eu queria ter ido para casa depois daquele momento, né? Mas não pude. Eu pensei assim, puxa vida, eu vou aumentar o que o presidente fala. Eu cortei um monte de gente por lá e quando ele subiu no palanque, ele olhou para a multidão assim, e a primeira coisa que ele falou para o povo foi assim: I've come home. Daí ele falou para mim, fique muito rápido. Juro para você. Eu fiquei olhando para ele assim, né? Eu todo estressado, todo sujo, cansado, eu entrava às 6 da manhã lá no Google, né? O pessoal corria um monte, estava tudo cansado. E ele fala, I've come home. O presidente Obama, ele nasceu no Havaí. O pai queniano. Ele viveu dos 6 aos 12 anos na Indonésia. A primeira língua que ele aprendeu a escrever foi o indonésia, né? Não foi o inglês. Nunca tinha pisado na ilha irlandesa, como eu havia dito para você. E quando ele chega lá, ele fala, fiquei pensando assim, pode ser tudo aqui na casa dele. Quando eu cheguei em casa, por 4 horas, eu via a televisão passando o noticiário, né? E interessante, eles estavam falando disso, como o presidente tinha começado a se torcer, né? Como eu voltei para casa. Eles haviam dito que, por parte de mãe, o bisavô dele era irlandês. Ele morava na cidade de Liverpool, numa próxima ali na redondeza. Por causa do bisavô dele, que era irlandês, e fugiu para os Estados Unidos na época do fim, e voltou para lá e ele falou, não era por causa dele, mas era por causa de alguém que ele nem havia conhecido. Que aquela ilha, de fato, era a casa dele também. Interessante, irmãos, hoje a gente vai conversar sobre a justificação em Cristo Jesus. E como que nós recebemos coisas que não merecemos, que não fazem parte de nós. Eu queria ler com você o texto de Romanos, no capítulo 4. Verso 1 até o verso 5. E na minha tradução diz assim: que pois diremos ter alcançado Abraão, nosso pai segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado por obras. Romanos 4, verso 1, 2 até o verso 5. Porque se Abraão foi justificado por obras, tem de que se gloriar. Porém, se não diante de Deus. Pois que diz a Escritura? Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. Ora, ao que trabalha, o salário não é considerado como favor, mas como dívida. Mas ao que não trabalha, porém, crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. Irmãos, nessa manhã, nós iremos tentar juntos, eu e você aqui, através da leitura da Bíblia, responder 3 perguntas. E as 3 perguntas são: do que somos justificados? Como somos justificados? E para que somos justificados? E a primeira pergunta, do que somos justificados? A Bíblia diz: pecados. Mas o problema quando a gente conversa sobre justificação
sobre a justiça de Cristo em nós, não é que nós muitas vezes não entendemos a justiça maravilhosa de Jesus, mas pelo contrário, é que nós não entendemos muitas vezes a nossa própria condição. E se nós não entendemos a nossa própria condição, a nossa própria natureza, como nós somos em relação a Deus e aquilo que carregamos dentro de nós não conseguimos entender o plano da salvação completa. E nós temos que entender que Deus, Ele nos justifica, Ele nos perdoa, Ele nos muda, Ele muda a situação da nossa vida em relação aos nossos pecados. E de pecados eu e você entendemos muito bem, não é verdade? Quem sabe algo que nós sabemos com propriedade como seres humanos é o que o pecado significa. E interessante, irmãos, a gente entender o que é pecado. O que é pecado? E você pode falar a resposta mais clássica, como a gente diz, nós sabemos. O pecado é o que, irmãos? Pecado é a transgressão da lei. E é transgressão da lei. Também, pecado é mais que isso. Pecado, irmãos, é aquilo que fazemos. Aquilo que nós fazemos, muitas vezes, é pecado. Nossos atos falhos, nossas atitudes tanto quanto mesquinhas para com Deus, para com o próximo, para com o ser humano. Quando nós fazemos alguma coisa errada, nós quebramos a lei, e a quebra da lei, como nós falamos, é pecado. Mas é interessante que o nosso pecado é mais do que isso. Pecado, como Jesus disse, é aquilo que nós pensamos. E você lembra quando Jesus veio, né? E eu acho interessante que muitas pessoas falam assim: Jesus ele veio para eliminar a lei. Mas eu fico boca aberta, porque quando Jesus veio, ele aumentou a lei, ele expandiu a lei. E eu tenho certeza que você se lembra quando Jesus ele chega ali para as pessoas que estavam escutando, e ele olha e ele fala assim: o que as Escrituras dizem? Não adulterarás. Eu, porém, vos digo que aquele que olhar com olhos impuros para uma mulher, e adulterou no seu coração. O que dizem as Escrituras? Não matarás. Mas eu digo que todo aquele que odeia o seu irmão é um assassino dentro do seu coração. Cristo ele veio ampliar a lei. E pecado, a quebra da lei, não é simplesmente aquilo que fazemos, mas aquilo que também está dentro de nós, aquilo que pensamos. Pecado é aquilo que fazemos de maneira acidental. Ô pastor, mas acidental? Sem querer. E eu me lembro de Paulo, eu imagino que você vai se lembrar também, quando ele, num momento, ele não sabe mais o que escrever para aquela comunidade, e ele fala para eles assim: aquilo que eu quero, eu não faço. Mas aquilo que eu não quero, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Essa é uma das aflições de Paulo. Paulo ele olha e fala assim: Senhor, eu não quero fazer, mas eu faço, quando eu quero, eu faço. Eu imagino que você possa se identificar com Paulo, pelo menos eu me identifico, porque muitas vezes nós falamos para Deus assim: Senhor, eu quero te servir, eu quero ser uma pessoa melhor, eu quero ser um cristão que te adora, que faz as coisas que você pede. Mas muitas vezes nós, sem ver, estamos cometendo aquele mesmo pecado, aquele mesmo erro. Aquilo que nós prometemos que nós não iríamos mais fazer. Aquilo que cometemos de maneira acidental é pecado.
Pecado, ele tem que ver também com as coisas que nós deixamos de fazer. Isso é muito interessante. Eu queria que você parasse para pensar comigo isso aqui. Pecado não é só aquilo que a gente faz. Pecado não é simplesmente o ativo, mas é o deixar de fazer na nossa vida. É o deixar de fazer. É interessante, irmãos, que não é simplesmente quando nós fazemos o mal, mas quando nós deixamos de fazer o bem, nós também corremos o mal. Eu queria fazer uma análise aqui com vocês dos 10 mandamentos, só que eu queria ver o oposto dos 10 mandamentos. Os 10 mandamentos são, tirando o quinto, eles são expostos no negativo. Não faça, não faça, não faça, não faça. Mas quem sabe nós devemos pensar nos mandamentos de uma maneira positiva. Vamos lá? Presta atenção, eu e você. Primeiro mandamento: não terás outros deuses diante de mim. Adore somente a Deus. Não farás para ti imagem de escultura nenhuma daquilo que está em cima do céu, debaixo da terra. Confie somente em Deus. Não tomarás o nome do teu Deus em vão. Fale o nome de Deus de maneira proveitosa. E aqui é um momento, né? Porque não falar o nome de Deus em vão, eu acredito que todos nós fazemos. Mas falar o nome de Deus de maneira proveitosa, todas aquelas pessoas que precisam escutar o nome de Deus, eu não tenho tanta certeza. Quarto mandamento: lembra-te do dia de sábado, mas não se esqueça dos outros 6. Eu me lembro do colega meu no ensino médio, que ele falava assim: não, eu sou adventista, mas eu sou adventista no 7º dia, os outros 6. Lembra-te do dia de sábado, mas não se esqueça dos outros 6. Honra pai e mãe. Honra pai e mãe. O 6º: não matarás. Promova a vida. Não adulterarás. Seja puro. Não furtarás. Seja honesto. Não dirás falsos testemunhos. Seja verdadeiro. O último: não cobiçarás a mulher, a casa, tudo, nada do teu próximo. Seja íntegro e liberal. E liberalidade aqui no contexto da nossa igreja de Boston é algo que nós precisamos. Lembrando que nós continuamos em oração pela compra da nossa igreja. Seja íntegro e liberal. Mas é interessante, irmãos, que tudo isso são manifestações externas de algo que está dentro de nós, que é muito mais profundo, que é muito mais sério. Eu queria que você virasse a página para trás. Eu queria que você lesse comigo o verso 23 de Romanos, no capítulo 3. E a minha Bíblia, a minha tradução diz assim: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos pecaram. Irmãos, pecado não se trata simplesmente das coisas que fazemos, pensamos ou deixamos de fazer. Pecado é algo mais profundo. Davi diz: em pecado me concebeu minha mãe. Pecado, na verdade, irmãos, é a causa daquilo que nos separa de Deus e não o efeito. Eu sei que tem muitas enfermeiras aqui no nosso meio, não entendo quase que nada em questão de saúde, senão em ficar doente. Porque como curar a outra parte eu não entendo. Mas uma coisa eu sei: quando você espirra ou quando você tosse, o problema é a tosse ou o espirro? O problema é o vírus que está dentro de você.
Você não tem um tratamento para o espírito. Você tem um tratamento para a vida. E tudo isso, irmãos, que nós fazemos, deixamos de fazer, pensamos ou deixamos de pensar, são manifestações externas daquilo que é a causa do nosso problema, e é a nossa natureza pecaminosa. Romanos 3, 10 a 12. Como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Não há nada, ninguém que entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça bem. Não há nenhum sequer. Ninguém, em momento algum, enquanto seres humanos aqui nessa terra, conseguirão falar, dizer: eu sou justo, ou eu não preciso da justiça divina. Do que somos justificados? Da nossa natureza pecaminosa. Do que somos justificados? Nós mesmos. Como somos justificados, irmãos? Pela graça. Amém? E já como nós falamos, nós somos justificados pela graça. E a graça é de graça. E inglês perde um pouco da força. Mas a graça é de graça. A graça é de graça. Interessante que justiça não é aquilo que Deus requer de nós, mas justiça é aquilo que Deus nos oferece. E quando nós olhamos, por exemplo, o contexto jurídico, tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil, quanto na maior parte dos países, nós vemos que justiça é aquilo que é requerido de nós. E essa semana nós tivemos aí o 15 de abril, né? O Tax Day. Né? E justiça é aquilo que é requerido de nós. Nesse contexto, os impostos. A justiça humana, ela requer que nós sejamos justos. Ela requer que nós não sejamos injustos, mas ela não nos oferece justiça. Ela nos pune, mas ela não resolve o nosso problema. A justiça divina é diferente, porque Deus ele não requer de nós, como disse, mas ele nos oferece justiça. Para Paulo em Romanos, não é retributiva. Eu vou te dar aquilo conforme aquilo que você fez. Não é uma retribuição, mas é uma redenção. Romanos 1, verso 17. Como eu disse, a gente vai olhar um pouco o livro de Romanos. Romanos 1, verso 17. Visto que a justiça de Deus se revela onde? Vou perguntar de novo, irmãos, para que o pessoal da internet não ache que a gente, né? Fica bonito o pessoal do YouTube. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. A justiça se revela no Evangelho. E o Evangelho, as boas novas, é o Senhor Jesus. Eu te pergunto, algum de nós mereceu a vinda de Cristo aqui nessa terra? Alguém que vivia na época de Cristo merecia a presença do Salvador, do menino Jesus, naquela noite, quando ele nasceu? Mesmo assim, Deus enviou o seu Filho na plenitude do tempo. Ele deu o Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Graça imerecida, redentiva e não retributiva. O Evangelho foi dado ao mundo sem que o mundo merecesse. Eu já disse isso alguma vez aqui, repetindo as palavras do professor. No plano da salvação, nós entramos com o pecado e Deus entra com tolerância. Você quer um quarto?
Você quer um sócio? Deus é o melhor sócio. Você não conseguirá um better deal, um melhor negócio do que esse. Você entra com o pecado e Deus entra com todo o resto. Esse é o plano da salvação. É assim que Deus nos oferece justiça de graça, pela graça em Cristo Jesus. Mas é interessante, irmãos, que esse é um ponto que nós devemos entender. Deus, Ele nos oferece justiça e Ele nos declara justos. Ele não nos torna justos. Esse é um ponto que nós temos que entender. A justiça, do ponto de vista romano, ela torna a pessoa justa se ela é justa. O conceito grego é um pouco diferente. E ela pode declarar uma pessoa justa, mesmo que ela não seja. Nós somos pecadores e temos uma natureza pecaminosa. Porém, Deus, Ele nos declara justos. Interessante, irmãos, é que nós ficamos com status de justo, justiça nossa, Cristo, mesmo que nós sejamos ainda meros pecadores. E esse, irmãos, é um dos milagres que eu quero muito entender quando chegar no céu. Como que Ele consegue tirar de nós, de mim e de você, justiça através de Cristo Jesus? Segundo Coríntios 5, 21, dos versos que eu mais gosto, segundo Coríntios 5, 21, aquele que não conheceu o pecado, Ele se fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Cristo, Ele não tinha pecado, Ele não era pecador, mas Ele se fez pecado. Nós não somos justos, nós não temos justiça, mas Deus nos faz justos. Amém? Maravilhosa graça de Cristo. Nós não temos justiça em nós, nós somos declarados justos. Como que nós recebemos essa justiça, essa graça, esse dom maravilhoso? Romanos 4. Pois, verso 3. Pois o que diz a Escritura? Abraão creu em Deus, e isso foi imputado para a justiça. Como que nós alcançamos isso? Através da nossa fé em Cristo Jesus, nosso Salvador. Fé em Cristo, na graça de Deus, no poder salvífico, é aquilo que nos transforma. Mas isso não é dom nosso, não é mérito nosso. Eu acho muito interessante a linguagem de Paulo no verso 4, porque ele fala assim: ora, ao que trabalha, o salário considerado não é considerado como favor, e sim como uma dívida. Você trabalha durante a semana, e imagine você que no final da semana, no final do mês, o seu patrão chegasse para você e falasse assim: olha, eu vou te fazer um favor, eu vou te pagar o teu salário, por favor. Não é? É uma contribuição daquilo que você fez. Mas com a graça de Deus, com a fé, com a justiça de Deus, não é assim. Porque, como eu disse, nós não trabalhamos para sermos justos e não precisamos, porque Deus fez isso por nós, amém? Mas nós, como presente, precisamos aceitar. E a ilustração mais simples e mais básica que eu aprendi quando eu era ainda um adolescente é a mais poderosa que eu consigo encontrar. Porque se você vai na casa de alguém e você leva um presente para aquela pessoa, aquele presente só vai ser da pessoa se a pessoa aceitar. Se você dá um presente para alguém e o presente é recusado,
presente não é nosso sonho. Assim é como a graça e a justiça de Deus. Ele nos oferece um presente. Mas esse presente só é nosso se nós estendermos a mão da nossa fé e alcançarmos, nós conseguirmos, não no sentido de ir conseguir, mas se nós aceitarmos, é melhor falar, se nós aceitarmos. Por último, irmãos, para que somos justificados? Para que eu e você somos justificados pela graça de Deus? Romanos 5, verso 1 e 2. Para que fomos justificados? Justificados, pois, mediante fé, nós temos paz com Deus por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, eu e você, nós somos justificados para que nós tivéssemos paz com Deus. E nós sabemos que a paz de Deus, a paz de Cristo, não é a mesma paz que o mundo oferece. E eu gosto daquele hino, daquela música do louvor que nós cantamos: pode cair o mundo, estou em paz. Estou em paz. Através da nossa justificação, nós temos paz com Deus, porque a Bíblia diz que através do nosso pecado nós somos feitos inimigos de Deus. Mas através da justificação agora, nós somos amigos, nós somos filhos, nós temos paz com Ele. Verso 2: por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos no que? Na esperança da glória de Deus. Irmãos, nós somos justificados para que nós tivéssemos esperança na glória de Deus. E a esperança, para nós como adventistas, é aquilo que nos move. A esperança está no nosso nome, adventistas. Porque adventista é aquele que espera, que aguarda a volta de Jesus. Se não temos esperança, não somos adventistas. E se temos esperança na volta de Jesus, na segunda vinda de Cristo, eu tenho certeza que a nossa vida é modificada. E que todo o nosso ser ele se vira para esse grande acontecimento que eu e você esperamos. Eu espero todos os dias da nossa vida. Do que somos justificados? Do nosso pecado. Como? Pela graça de Deus, através da fé em Jesus. Para quê? Para que sejamos reconciliados com Deus. Para que aguardemos com esperança a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Que assim como o presidente Obama, naquela manhã, apesar de não ser uma irlandês, e não ter aquele lugar como casa, inicialmente, se considerou um filho da Inglaterra, através de algo que ele não foi feito. Que eu e você, no dia que somos na carne celestial. Não por causa daquilo que nós fizemos, mas por causa que nós aceitamos o presente do nosso Senhor e Salvador Jesus. Sou perto da nossa. Oremos. Querido Deus, amado Pai, muito obrigado, Senhor, porque nós não dependemos da nossa justiça para sermos salvos. Querido Deus, se dependêssemos de nós mesmos, como poderíamos, ó Pai? Como poderíamos te alcançar? Como poderíamos falar contigo? Querido Deus, nós sabemos que é o Senhor que vem
se comunicar conosco, é o Senhor que dá o primeiro passo, que nos oferece salvação. E querido Deus, muito obrigado, porque nesse plano nós entramos, Deus, com a nossa vida, com o nosso coração, com aquilo que nós somos. E nós sabemos que nós não somos muito, Deus, no sentido de justiça, pois somos ímpios, Deus, mas isso não importa. Porque quando nós aceitamos a Tua justiça, Deus, o Senhor, de maneira miraculosa, o Senhor nos declara justos. E, querido Deus, nós somos declarados justos por uma nova natureza de vida, para que nós abandonemos a natureza pecaminosa, a natureza, Deus, que nos incomoda durante toda a nossa vida. Mas nós pedimos que a nossa natureza espiritual, Deus, a nova natureza, possa se sobressair em relação à nossa antiga e velha. Querido Deus, nos ajude a aceitarmos a Tua graça, que nós sabemos que é de graça. Nos ajude, Deus, através da fé em Jesus, a aceitarmos o presente da nossa salvação. Querido Deus, que a vinda do Senhor Jesus, a Sua morte, a Sua ressurreição, não tenham sido em vão na nossa vida. Querido Deus, nós queremos ser justificados por uma nova vida, e nessa nova vida, Deus, nós queremos ter paz contigo, nós queremos ser reconciliados, Deus, pelo Teu amor, nós queremos ser chamados filhos de Deus. Querido Deus, com essa nova justiça em Cristo Jesus, com esse perdão dos nossos pecados, com essa graça imerecida, nós queremos ter esperança na glória de Deus. E nós sabemos, Deus, que essa glória, através da vinda de Jesus, está cada dia mais próxima. Que a esperança mova o nosso coração, Deus, a cada dia, e que nós possamos ser diferentes por causa da esperança que nos move e por causa do amor de Jesus que nos conduz. Nos dê o privilégio de voltarmos mais uma vez até a Tua casa de oração, Pai. Volte logo, envia Teu Filho Jesus e abençoe a cada filho, a cada família que está aqui nesta manhã. É o que pedimos e agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Que a graça de Jesus